Fala pessoal, meu nome é Otávio Palmeira, esse é o Vendaval de Livros e hoje a gente vai falar sobre esse livro incrível de Jorge Amado chamado Mar Morto. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, só lembrando, se você chegou aqui nesse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreve, dá o seu like e acompanha o trabalho aqui do canal e incentiva para que a gente continue produzindo material sobre literatura, mesmo não tendo uma formação adequada para isso. Eu resolvi fazer a resenha de livros que terminei no último ano, exatamente para a gente ter um fluxo de conteúdo aí no começo. E hoje a gente vai falar desse livro maravilhoso do Jorge Amado, chamado Mar Morto, que foi publicado em 1936, quando o Jorge Amado tinha apenas 24 anos. E é incrível pensar como um autor desse porte já era tão incrível, tão fenomenal nessa idade, quando conseguiu produzir uma obra que me surpreendeu muito. Eu já havia lido Capitães de Areia, já havia lido A Morte que em Casberro d'Água, e fui pegar Mar Morto porque já tinha visto algumas indicações, algumas referências sobre o livro e tudo mais, mas não imaginava que ia gostar tanto do livro assim. O Mar Morto fala sobre, entre tantos personagens, sobre o Guma, que é o que ele chama de marítimo, não é necessariamente um pescador, mas é alguém que trabalha com saveiros no cais de Salvador, na Bahia. Então ele faz serviços de fretamento, de entrega, de transporte de materiais, enfim, de mercadorias no cais de Salvador, ali no começo do século XX. Provavelmente é o tempo que se passa o livro do Jorge Amado. O Guma é alguém com pouca instrução, como boa parte dos trabalhadores da região, dos trabalhadores locais de Salvador. E o livro em si, ele fala muito sobre a relação, obviamente, com o mar e com Iemanjá. Então, particularmente, eu achei muito impressionante a forma que o Jorge Amado se expressa e utiliza de Iemanjá e da relação dos marítimos, marinheiros e trabalhadores do mar com o mar em si, com Iemanjá. E como essa figura, como essa divindade, ela assume vários nomes, ela assume várias funções e ela é tão fundamental na vida dessas pessoas. O Guma é o mais belo e o mais corajoso dos marítimos, Ele é órfão de pai, o pai também era um marítimo, também trabalhava com saveiro. A mãe tinha deixado com o pai e sumido no mundo. O Guma acaba sendo criado pelo tio, o Francisco, que também era um marítimo e que acabou não tendo a sorte. E isso é incrível dentro do livro, porque você vê como todo mundo ali entende a morte no mar como algo natural e como algo até desejado em certos pontos, porque é como se Iemanjá tivesse escolhido e levado aquela pessoa para as terras dela, como eles falam, para as terras de Aiocá. Isso me lembra muito, e aí fazendo um paralelo com outras religiões, com outra mitologia, dos nórdicos, dos vikings, que acreditavam que morrer em batalha fazia com que você fosse até o Valhalla. Então é muito semelhante essa ideia de que você morrer no mar fará com que você vá viver com Iemanjá. O Guma se casa com a Lívia, que é uma menina que não vive ali efetivamente no cais de Salvador, ela vem de uma família que vive mais no centro, de comerciantes, e o livro vai girar em torno de tudo que fala da vida do Guma, a sua relação com a mulher, a relação com os amigos, com os vizinhos, com as tentações que podem existir, o quanto ele ama
essa mulher, o quanto ele é fiel a ela e o quanto que essa fidelidade às vezes é posta à prova em uma sociedade claramente sem alguns fundamentos de educação e que fazem com que esse homem seja provado de que precisa trair ou precisa, enfim, aceitar determinados tipos de avanços de outras mulheres. Você tem personagens incríveis aqui, o Rufino, a Esmeralda, o próprio Francisco, a Lívia também, que é uma mulher de fibra, Rosa Palmeirão, que é uma mulher incrivelmente forte. É um livro que Jorge Amado deu muita força às mulheres, né? Elas saíram simplesmente das relações com os homens em si, mas talvez por conta da figura de Iemanjá, que ele fala que ser a mulher, a única que pode ser mulher e mãe dos homens, então ele constrói personagens femininas muito fortes aqui. Além de tudo isso, é nítido que o livro é muito lírico, muito poético, mas ainda assim é muito simples. Como tudo que o Jorge Amado produziu, a literatura é fácil de você absorver, de entender, de mergulhar ali dentro. Então, você vai devorando as páginas e absorvendo toda essa poesia, esse lirismo, mas com uma facilidade, mesmo com os termos relacionados ao mar, né, relacionados à navegação, enfim, à cultura do local, você consegue absorver e entrar de cabeça em todo esse universo. Então, faz com que a gente não queira largar o livro em momento algum e vai lidando também, mesmo com essa questão da morte, né, que ela está aí desde o começo na capa do livro, no título do livro, essa questão do mar morto e como essa morte é algo tão inevitável que mais cedo ou mais tarde as mulheres chorarão a perda dos seus homens e eles ficarão na história e irão morar com Iemanjá. Ainda assim, é um livro muito bonito. Não que não fosse, né? Não que falar sobre a morte não seja algo que possa ser bonito, mas é muito bonito. Por fim, um outro ponto que eu acho legal de destacar, apesar de não tão forte como outras obras do Jorge Amado, principalmente Capitães de Areia, né, que tem uma carga sociopolítica muito forte, Mar Morto também tem um pouco disso, mas de uma forma muito leve. Você percebe que existe ali um pensamento político sobre como as pessoas, enfim, são sujeitas a condições que não são boas, a questão das greves e tudo mais, mas isso é muito superficial, não é algo que se aprofunda tanto no livro, e algo que é muito presente na obra do Jorge Amado, mas nesse caso aqui a gente fica com uma impressão muito forte mais sobre a relação com o mar, a relação com Iemanjá, a relação do ser humano que está ali, como ele encara a morte, como ele encara a vida e como ele encara tudo que está ao seu redor. Então, recomendo demais, foi uma leitura muito fácil de ser feita, fluida e poética e que mexe muito com a gente. Tem um final incrível e vale demais a leitura. Mar Morto, do Jorge Amado, é a primeira resenha que a gente está colocando aqui. Então, se você gostou, como eu falei lá no início, deixa seu like, se inscreve no canal e se você já leu Mar Morto ou já leu outras obras do Jorge Amado, comenta aí o que você achou dessas obras e de Mar Morto. Valeu, pessoal!